A gente tem, acho que, a falsa percepção de que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas. E por mais que a gente fale dos modelos de aprendizado, eles sempre aprendem através de um humano. O que você falaria para as pessoas que estão com medo de perder os seus empregos por conta da inteligência artificial? O ponto é como que a gente reaprende o novo, aprende de uma outra forma e conecta isso com o futuro das carreiras. Então, se eu fosse pensar em cuidado, que clareza a gente dá para todas as pessoas das necessidades de cada empresa, para que fique muito claro e não seja uma surpresa. Então, acho que é esse o cuidado. As pessoas precisam ter o acesso à informação. E aqui eu acho que vem muito a responsabilidade no uso dos dados. A transparência na utilização dos dados é algo super necessário, independente da necessidade. Todo mundo anda falando sobre inteligência artificial, mas pouca gente está falando sobre inteligência humana. A minha convidada de hoje é uma das pessoas que mais entendem de tecnologia e ainda assim acredita que o que vai definir o futuro são as perguntas que a gente faz. Cristiane Vargas é superintendente executiva de Enterprise Agility no Bradesco, com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro e tecnológico. Ela lidera a transformação cultural e digital de um dos maiores bancos do país, unindo eficiência, pessoas e propósito. E é mentora de mulheres que querem ocupar esse espaço em tech. Aí eu falo muito de tecnologia como um grande habilitador que você usa hoje em todas as carreiras. Como que eu tenho um mindset cada vez mais aprendizado e menos sobre a profundidade do que eu sei hoje, porque a profundidade do que eu conheço hoje talvez não seja o requerido amanhã. Essa tecnologia que existe hoje, que a gente experimenta no dia a dia, ela é realmente confiável? Cris, seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite para vir aqui, para a gente falar sobre inteligência artificial, para a gente falar sobre o futuro do trabalho nesse novo cenário. E você tem alguns posicionamentos super interessantes sobre isso e sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade de como navegar esse futuro. Então, fiquei muito feliz de você vir ensinar aqui para o nosso público um pouco e compartilhar um pouco da sua visão e da sua perspectiva com relação ao futuro do trabalho. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu acho que o legal do bate-papo é a gente também gerar outros insights, né, de reflexão. Quando a gente fala o futuro do trabalho, afinal de contas, quando é esse futuro? O futuro a gente vive todos os dias, um novo futuro. Então, eu acho que essa troca é importante, né, para a gente refletir. É quase uma terapia tecnológica, né, como que a gente vai gerando novos insights aqui para se preparar para o futuro, que cada dia é um. E a única certeza que a gente tem é que também o tempo passa tão rápido, então o futuro que a gente imaginava há 5 anos é amanhã. Exatamente. Vamos ter muitos assuntos legais para falar. A gente vai falar de futuro, mas eu queria começar um pouco com o passado. Queria te perguntar quem era a Cris criança, quem era a Cris menina, o que você gostava de fazer, tecnologia já estava no seu radar ou não, e o que você queria ser quando crescesse? Pois é, a Cris criança ela é muito parecida da Cris de hoje, uma pessoa muito curiosa e questionadora. Eu sempre gostei de tecnologia e o incentivo que eu tive para tecnologia foi dos meus pais. E aí eu ganhei, difícil falar, mas foi um tempo atrás, um computador que se chamava MSX. Tá. Um tempinho, não muito tempo atrás. E o mais bacana desse computador, e os meus pais, né, me presentearam com esse computador, acho que já provocando ali uma inspiração. Interesse, né? E aí você meio que programava como se fosse um prompt muito simples. E aí ele falava com você pelo nome. Então assim, qual que é o seu nome? Você colocava lá, Cristiane. Ele falava, oi, Cristiane. Que avançado! Era há um tempão atrás, mas já era avançado. E aí eu comecei a gostar de tecnologia e fiz o meu colegial, né, ensino médio agora, técnico em processamento de dados. Tá. Mas a Cris queria ser advogada, né? Então ela gostava de tecnologia e ela queria fazer direito. Então eu fiz o ensino médio com processamento de dados, terminei e fui fazer direito. E o que mais me chamou a atenção foi que quando lá cheguei, eu fui entender como que era o futuro daquela profissão.
E eu percebi que existia uma distância muito grande, né, quando você começa na carreira até o momento que você tem um certo valor no mercado. Por outro lado, a tecnologia estava batendo a porta loucamente, procurando ali novos profissionais e numa ciência muito exata de decisão, eu mudei para ciências da computação. E aí eu fui fazer ciências da computação e falei, olha, lá na frente, né, eu volto a fazer direito. Não voltei até hoje, gosto muito do que eu faço, mas é curioso porque por mais que eu gostasse, eu não me via nessa carreira. E quando me vi nessa carreira, eu vi que eu gosto ainda mais, né? E aí eu falo muito de tecnologia como um grande habilitador que você usa hoje em todas as carreiras, né? Não existe aquele estereótipo, vou fazer tecnologia, vou ser uma pessoa que só vou conversar com o computador e programar o dia inteiro e me isolar, né, no mundo digital. Muito pelo contrário, a tecnologia ela é utilizada em diferentes setores, a gente fala de tecnologia, as empresas cada vez mais trazem um posicionamento de tecnologia. E se a gente fizer um paralelo, cada vez mais é tecnologia, alta performance, inclusive as escuderias utilizando tecnologia para falar de milissegundos de diferença nessa visão de alta performance. E é desse jeito que eu vejo a tecnologia hoje, né? Como um grande habilitador. O lado curioso e questionador permanece comigo, mas foi nesse caminho. Uma menina que queria ser advogada e que foi para ciências da computação. Adorei. E eu acho que eu gosto sempre de fazer essas perguntas da infância, porque eu acho que isso demonstra muito, e a gente consegue observar isso no futuro das pessoas, quando elas exercem suas carreiras, até na forma como elas se posicionam sobre as coisas. Então, você é uma profissional de tecnologia, mas que tem uma preocupação genuína em como integrar isso e esclarecer o papel disso para diferentes profissionais em diferentes funções, e tem um otimismo, uma visão otimista, me corrija se eu estiver errada, com relação ao papel que a tecnologia vai fazer na vida das pessoas. O que você falaria para as pessoas que estão com medo de perder os seus empregos por conta da inteligência artificial? A gente tem, acho que, a falsa percepção de que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas. E por mais que a gente fale dos modelos de aprendizado, eles sempre aprendem através de um humano. O que eu me preocupo hoje quando a gente fala de inteligência artificial é que letramento, qual que é a nossa responsabilidade como letramento para garantir que a tecnologia vai ser utilizada ao nosso favor. E aqui eu acho que vem um ponto muito relevante quando a gente conecta a questão de carreira, né? Lá atrás, quando eu tomei a minha decisão de carreira, era muito mais racional e claro, prós e contras. E hoje eu me preocupo muito com os jovens na decisão de uma faculdade, se de fato aquela profissão vai existir no futuro. E aí eu não vejo que todas as profissões deixam de existir, mas elas se adaptam com o uso da tecnologia. E eu acho que isso deve causar muita ansiedade, porque quando lá eu estava tomando minha decisão de carreira, eu tinha uma ansiedade tremenda. Será que eu vou acertar? Por que caminho eu vou? E em casa eu sempre tive o apoio dos meus pais, dizendo, se não for por esse caminho, tu pode começar de novo e não tem problema nenhum. E aí eu acho que vem esse ponto, né? Como que a gente pode reduzir a ansiedade dessa geração que está passando agora por um momento, né, de decisão de carreira, quando tudo que se ouve é que a inteligência artificial vai acabar com todos os empregos do mundo, onde a inteligência artificial precisa de um ser humano. Então, vejo muito pelo lado de reaprender a aprender, da aprendizagem que a gente precisa trazer, pensando que essa tecnologia ela só vai nos ajudar no futuro. Então, eu traria nesse sentido, assim, não fiquem ansiosas e ansiosos com esta decisão, mas que estudo que a gente tem, e hoje acho que informação é o que a gente mais tem, né? Isso também é um fator muito diferente, né? Eu ainda sou da geração que fazia trabalho na biblioteca e eu falo... papel ao maço, né? Eu ouvi falar, não que eu tenha feito isso. Mas eu conto isso para as minhas filhas, assim, e que aprendizado que a gente tinha, né? De entender que existia um tempo, que existia uma busca
manual e física, que existia um momento. E hoje, nessa questão da resposta muito rápida, de cada vez mais encurtar o tempo das transformações, isso gera cada vez mais ansiedade. Então, o ponto é como que a gente reaprende o novo, aprende de uma outra forma e conecta isso com o futuro das carreiras, que nem todas deixarão de existir, mas qual que é o meu papel dentro, né, dessa opção que eu tive e que, se de repente, no futuro for muito diferente do que eu decidi, qual que vai ser o meu papel, a minha carreira, a minha decisão, né, diante de desafios que a gente vai ter de todos os tamanhos, né, e dentro da imensidão que é os desafios que existem nas empresas, na sociedade. Então, acho que é muito sobre isso. Eu particularmente amo tecnologia. Toda vez que surge algo novo, eu vou atrás de aprender para que serve, será que me serve, faço cursos, porque eu tenho realmente essa curiosidade sobre esse tema. Mas para quem não tem isso de uma maneira inata, Cris, por onde você recomendaria que essa pessoa comece a estudar sobre tecnologia para ela poder fazer exatamente isso que você está falando, entender o papel e ver como é que ela pode usar isso de uma maneira construtiva para o caminho profissional dela? Se a gente for trazer o core da tecnologia, ele se manifesta ou em um software, que pode ser um aplicativo, ou em um hardware, né, que é uma infraestrutura ali, a disponibilidade de algo. Nesse sentido, a gente também tem um outro paralelo, que é muito reflexivo, né? Que empresa hoje não é uma empresa de tecnologia? E a gente vivenciou isso na pandemia, quando a gente não teve, né? As empresas que não tiveram um processo de transformação digital, elas não conseguiram, né, permanecer no momento que ninguém mais ia no físico. Dado isso, o ponto é, não existe empresa sem tecnologia. Os produtos dependem de tecnologia e aí que caminho, né, que eu quero? Um caminho mais que vai entender a experiência do cliente que eu vou entregar na ponta para esse cliente, ou não, eu quero escolher algo que está mais conectado com o como eu vou fazer isso, o uso da tecnologia em si. Por um lado ou por outro, a gente precisa de tecnologia. Quando a gente fala principalmente em produtos, a gente está falando no futuro e cada vez mais um ambiente conversacional. Chatbots, o uso da inteligência artificial para comunicação com o cliente. Eu tive num evento há 15 dias atrás, no Gartner, e o foco era como que a gente vai ter máquinas falando com humanos, em que momento eu tenho humanos falando com máquinas, e num futuro bem próximo, em que momento que a gente vai ter máquinas falando com máquinas, no sentido dos multiagentes, né? E aí aqui é muito em que momento, né? Ou como que você quer o uso da tecnologia para fazer a diferença. Numa linha de produtos, numa linha de experiência, no olhar de design, ou no olhar do core da tecnologia que vai criar essa habilitação. Do ponto de vista, assim, de canais e até mesmo conteúdos, hoje todo mundo usa o ChatGPT para pesquisar algo. Infinitas possibilidades. Mas eu diria que muitas vezes a gente coloca a tecnologia num lugar muito distante. A tecnologia tem que ser percebida como um habilitador. Um habilitador para resolver um caso de uso, seja da sociedade, de uma empresa. Nisso, como que a gente pensa, né? Times cada vez mais multidisciplinares. E em que lugar dessa tecnologia quero atuar? É no lugar de governança do uso da tecnologia? É no lugar de entender a utilização e novos hardwares, pensando no uso da tecnologia? Cada vez mais agora a gente está falando de entregas com drones. Drones para atender necessidades de uma sociedade que não tem, né, acesso, que nem a gente tem em São Paulo, ou não. Eu quero pensar cada vez mais o uso da tecnologia para promover uma melhor experiência. Né? Eu acho que tem N opções. E aí, pensando em canais, acho que mais do que nunca a gente tem podcasts. Eu adoro podcasts, eu consumo muito. Que bom!
Inclusive, consumo, acompanho super aqui, Ana. Eu acho incrível os conteúdos que você traz. Obrigada. Mas tem podcast, tem ChatGPT, tem pesquisa, tem vivência. Pensando em experiência, cada vez mais a gente vê o aprendizado através de imersões. Sim. Né? O quão importante é conhecer, entender e buscar informação com alguém que já viveu, aprendeu, errou, sabe uma outra forma de fazer. Networking também é bacana. Como que você conversa com alguém que de repente está em uma outra área para abrir um pouquinho os horizontes. Sim. Então dei aqui várias opções de canais físicos e digitais. Achei ótimo. Porque o que eu gosto na sua visão, Cris, e que eu queria trazer muito para cá, é que você é uma profissional de tecnologia, mas que, de fato, assim, você consegue aliar necessidades das pessoas, do negócio e o próprio ritmo frenético da evolução da tecnologia, mas sempre numa perspectiva muito construtiva, né? E hoje a gente vê pessoas que estão amedrontadas com a tecnologia. Você vê gente, assim, eu tenho gente jovem que fala assim, eu não gosto de falar com o chatbot porque eu não confio no que está sendo falado ali, porque eu sei que é uma máquina. E aí, eu queria ouvir você assim, a tecnologia que existe hoje para atender as pessoas, então, por exemplo, sei lá, você pede um iFood, você sabe que a interface ali é totalmente automatizada hoje em dia, né? Você não fala com a atendente é uma atendente programada. Essa tecnologia que existe hoje, que a gente experimenta no dia a dia, ela é realmente confiável? Sim, acho que as empresas têm um compromisso, né? Primeiro com a segurança dos dados e segundo, atendimento do cliente, né? E a segurança ela é tão importante quanto o atendimento. Agora, tem um ponto também do que a gente tem de necessidade humana. Cada vez mais, eu acho que a gente se afasta, e a gente percebe isso nas crianças com o uso de telas. Cada vez mais a gente se afasta das relações humanas e das trocas. E talvez em determinados momentos onde eu preciso resolver um problema, não é com a tela que me traz ali, né, notícias felizes, né? Sempre um mundo muito rico de felicidade, que eu acredito que aquilo vai resolver meu problema. O que eu vejo é que cada vez mais a gente está um pouco distante das relações humanas pelo uso da tecnologia. Aqui eu estou falando de redes sociais, né? E, enfim. Como passatempo, né? Como alternativa de entretenimento, muitas vezes. Exato. Em detrimento de uma outra alternativa de entretenimento que envolva socialização. E o outro lado é que quando você tem um problema numa plataforma que tem um atendimento digital, nem sempre a resposta é rápida. E a gente vive uma sociedade cada vez mais ansiosa por ter respostas rápidas. O que não significa que se tivesse ali um atendimento humano... Seria muito diferente. Exato, e abrir um protocolo em 7 dias, retornar sua solicitação. Mas eu já passei por problemas em plataformas que eu tive que falar com o bot, falando, ele não está entendendo o meu problema agora. Você não está me ouvindo. Ele não tem empatia, ele é um robô. E aí eu acho que é nesse lugar, né? Como que a gente identifica, eu acho que a questão da empatia ela é muito na relação humana e interpreta que o robô não vai resolver o problema. Mas a gente tem, né, regulações e várias, né, para o uso da tecnologia, para um uso da tecnologia com responsabilidade. Então, não tem um chatbot que vai fazer algo, né, por maldade, porque não quer resolver nosso problema. Mas talvez nesse momento onde você quer um amparo, a distância com o uso da tecnologia fique muito maior. Tem uma questão de expectativa aí, né? Tipo, das pessoas também. Uma coisa que eu acho sempre importante, que às vezes eu me sinto enganada, eu acho que é quando vem o desconforto para mim como usuária. É quando não está claro se eu estou falando com uma pessoa ou se eu estou falando com uma tecnologia. Eu acho que existe ainda um pouco de oportunidade nesse sentido, né? Olha, você vai ter uma experiência 100% automatizada. Então, não espere
trocar, bater um papo com o atendente, ou que o atendente se preocupe com os seus sentimentos. E aí tudo bem, porque eu já vou com uma expectativa nesse sentido. Mas quando vem um chatbot e fala assim, fale com o atendente, e aí você fala assim, para mim atendente ainda é um ser humano. E aí você percebe na conversa que não é um ser humano, é essa hora que eu acho que me distancia. Poderia ter um pouco mais de clareza, talvez, na comunicação inicial, do tipo, olha, a partir de agora, quem está te atendendo, fulano de tal, um chatbot programado para resolver seu problema. E sabe o que é curioso? A gente sempre fala das experiências personalizadas. Pode ser que a Cris prefira falar com o chatbot. Mas a Ana, ela não quer falar com o chatbot. E aqui eu acho que é essa evolução que você traz, né? Como que as empresas se preparam para entregar a experiência que é esperada por cada um, que é totalmente diferente. Bom ponto. Eu, muitas vezes, resolvo, né, situações assim, que eu não quero ligar mesmo. Eu quero falar, ou eu quero registrar, quero... Nem que seja mandar um e-mail, tipo, já fiz, tirei do meu to-do list. Mas eu acho que tem muito dessa questão da personalização. E aqui também tem uma evolução do uso da tecnologia, né? Como o meu cliente prefere ser atendido e mais do que isso, como que eu dou esta opção para ele. E aí, quando não tem a opção, talvez gere esse desconforto. Estão me obrigando a seguir por um caminho que não foi o que eu pedi. Que não é aquele que eu me sinto mais à vontade. Então, acho que cada vez mais a gente tem que pensar também nessa personalização de opções, aonde para a Cris tudo bem falar com o chatbot. Por mais que às vezes eu sinta que ele está sendo um pouco muito frio, indiferente ao meu problema. Mas a Ana que é um atendimento humanizado, né? Então, acho que essas opções também são relevantes. Muito legal. Como você vê a tecnologia democratizando ou talvez nichando, não sei, qual que é a sua visão, entre tecnologia e aprendizado? A gente estava conversando aqui no Esquenta, a gente estava falando um pouco sobre que a gente precisa aprender alguns novos comportamentos, enfim, algumas novas atitudes para a gente tirar o melhor da tecnologia, mas antes disso eu queria que você me falasse assim, do seu lugar de especialista, como você vê a tecnologia atuando no ramo de educação das pessoas? Esse é um ponto importante porque a gente ainda tem uma lacuna social quando a gente pensa em conectividade. E eu não estou falando aqui de digitalização, eu não estou falando do acesso ao uso da tecnologia. E acho que essa é uma preocupação social, porque se a gente ainda tem uma grande parcela da população que não tem o mínimo de conectividade, a gente pode observar isso nas escolas, significa que a gente está aumentando o nosso gap no acesso à tecnologia, que vai prover, né, trabalho, empregos no futuro, mas que eu não tenho esse letramento democratizado. E aqui acho que tem uma responsabilidade de todos nós, como sociedade, políticas públicas, como que a gente cada vez mais intensifica algo que já deveria existir, né, o acesso à tecnologia, para depois pensar em democratizar a tecnologia. Então, acho que tem várias iniciativas que cumprem isso, né, trabalhando ali em grupos vulnerabilizados e levando para um lugar onde essas pessoas tenham acesso a um computador, à internet, a esse estudo. E essas iniciativas são muito relevantes quando a gente pensa no letramento. Se a gente está falando, né, de um futuro cada vez mais automatizado, com cada vez mais uso, né, de inteligência artificial, como que a gente traz essas pessoas para esse momento de letramento? E aí é muito mais do que só a gente reaprender a aprender, mas dar o acesso para que essas pessoas, né, consigam também se colocar nesse lugar. Acho que a gente tem essa evolução ainda para fazer. E quando eu olho para as empresas, eu acho que já tem um movimento que acontece há alguns anos, quando a gente fala dos times multidisciplinares, é de quebrar algumas barreiras, né? Se a gente fosse pensar nos times no passado, parecia uma passagem de bastão. Até aqui eu vou, dali vai a Ana, depois vai a Maria, aí vem o João e a gente só vai passando o bastão. É uma linha de produção como era a linha de produção das fábricas na Revolução Industrial, né? Exato. E hoje o que a gente está falando, todo mundo junto aqui, a gente está tomando decisões em conjunto.
a gente está olhando para o mesmo resultado, a gente tem o mesmo propósito como um time, então se a Ana tem alguma dificuldade para entregar, eu estou aqui, eu tenho que ajudar de alguma forma, trazendo uma outra opção para que a gente entregue o que o nosso cliente espera. E aí, nesse olhar, acho que a gente tem um potencial imenso de aprendizado. Porque eu, numa cadeira de tecnologia hoje, sei muito bem o desafio da cadeira de produtos e eu vivencio o desafio da cadeira de experiência e eu também interpreto a visão de dados. Essa eu acho que é uma grande aprendizagem, né? É um modelo que permite, inclusive, a gente pensar em job rotation. Sim. By the way, se eu quiser e se eu gostar, né? Da cadeira de produtos, por que não migrar para lá? E aí eu acho que a gente rompe alguns silos que eram muito claros, né? E que talvez sejam claros em algumas empresas, mas que ele proporciona essa vivência, né? A gente falou de experiência de imersão, uma imersão diária, com pessoas de diferentes skills, com diferentes bagagens de experiência. Acho que isso cada vez mais aumenta aqui o nosso aprendizado, né? Aprender a reaprender e tomar decisões com as vivências que a gente tem diariamente. Achei legal você trazer essa questão dos grupos multidisciplinares e da gente ter que aprender não só mais sobre o nosso trabalho e como navegar num cenário com tecnologia, mas ter que aprender sobre o trabalho do outro para fazer essa tecnologia ser relevante para o negócio como um todo. E isso me fez lembrar um pouco da história da tecnologia e das pessoas que escolhiam trabalhar com tecnologia no passado, que eram majoritariamente homens, assim como as áreas de exatas atraem muitos homens e menos as mulheres. Você acha que essa necessidade de um olhar multidisciplinar em tecnologia abriu mais espaço para lideranças femininas dentro das empresas para falar desse assunto? Com certeza, até porque se a tecnologia está à disposição de todos, né, todos aprendemos sobre tecnologia todos os dias. O que é importante no que você traz é que eu acho que a gente ainda tem um desafio quando a gente pensa na formação. Né? Quando a gente olha, né, as universidades, a gente ainda tem um desafio de pensar em uma igualdade de oportunidades, ou as mulheres até chegam a começar algum curso, mas em algum momento elas desistem, né? Acho que essa ainda é um desafio, mas acho que a gente tem que também reaprender a entender o que é esta atração de talentos em tecnologia. Não são todas as posições que você precisa, né? E a gente sabe, nas empresas a gente tem, né, vários níveis, né, ali pensando em experiência. Então, ninguém começou, né, numa cadeira de sênior. A gente tem um processo de aprendizado. O porquê não ter alguém em tecnologia que tem uma formação em marketing? O porquê não ter alguém em tecnologia que tem uma formação diferente de tecnologia? A gente não está falando como a tecnologia é um habilitador para um caso de uso. Isso está à disposição de todos. E uma coisa que eu acho super relevante também é como a gente pensa em ambientes seguros para esse aprendizado. E também tem várias iniciativas para ensinar tecnologia para mulheres com mulheres. Porque acho que você se vê ali representado e vê que é possível. Muitas vezes as mulheres podem se sentir, né, acuadas no ambiente, poxa, não tem alguém para compartilhar, às vezes até o que eu não sei. Não tem uma referência, né? Exato. E isso também é importante, mas acho que o olhar tem que ser além da formação. Né? A gente ainda tem um pensamento de pensar em uma vaga, mas qual que é a formação esperada? Poxa, tem N possibilidades aqui. O que a gente quer é alguém com experiência. Quando a gente pensa em talentos, proatividade, a gente fala cada vez mais que o hard skill ele é necessário, né? Principalmente se você pensar numa experiência maior, em uma cadeira que você já quer trazer alguém pronto, mas se você vai começar a desenvolver, o que vale, né, nessa análise de talentos são soft skills. Seria justo dizer que se a gente não evoluir soft skills na liderança na mesma velocidade que a gente evolui a tecnologia, a gente não vai conseguir ter o resultado que se esperaria dessa tecnologia? Com certeza, porque as tecnologias mudam com uma velocidade, né, importante. Até quando a gente pensa em novas tecnologias,
há um tempo atrás a gente estava falando, né, das salas virtuais, dos times, dos avatares. Hoje não existem mais experiências, não como antigamente, né? Nessa visão da tecnologia. O foco agora é a inteligência artificial, modelo de aprendizagem. Como que a gente traz, né, experiência humanizada para algo que é totalmente tecnológico? Então, sim, o soft skill é o que conta, né? Como que eu tenho um mindset de cada vez mais aprendizado e menos sobre a profundidade do que eu sei hoje, porque a profundidade do que eu conheço hoje talvez não seja o requerido amanhã. Como que a gente abre um pouquinho mais para esse olhar generalista de solução de problemas, né? Não de uma imersão ali, um conhecimento profundo sobre um assunto específico. Porque se a gente vive no dia a dia times multidisciplinares, eu tenho que ter o meu olhar sobre a minha atuação, mas entender como o meu olhar contribui com o olhar e o desafio do outro. Então, com certeza, eu vejo que soft skill aqui é algo super relevante para todos nós, né? Maravilhoso. Concordo em gênero, número e grau. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já vi muita gente questionando assim, nossa, mas será que a inteligência artificial é realmente inteligente? Porque eu já fiz perguntas para inteligência artificial e as respostas não foram lá muito inteligentes, as pessoas falam. O que você diria para essas pessoas? A inteligência artificial é realmente tão inteligente assim quanto as pessoas esperam que ela seja? Primeiro que ela não tem uma inteligência própria, ela aprende. E tudo isso vai depender dos dados, da base, em que lugar que ela vai buscar aquela informação para responder. Por isso que é tão importante a questão ali do aprendizado da máquina, né? A gente tem que dar as referências corretas e com certeza, dependendo do uso da própria inteligência, do caso de uso ali da inteligência artificial, ele não nasce ali, né, o doutorado naquele assunto. Mas a base de toda a inteligência artificial são os dados. A diferença e o potencial da inteligência artificial é esse processo de aprendizagem num volume muito grande de dados e com uma velocidade muito maior do que um humano conseguiria. Mas sozinho não consegue. Se você não tiver muito claro, né, governança de dados, a visão de segurança dos dados, aonde essa inteligência artificial vai conectar e trazer... Vai aprender com quem, né? Exato. Então, tem um exercício muito grande de governança, mas ela não nasce sabendo não também. Não nasce tão inteligente quanto a maioria gostaria. A gente tem que ensinar também, né? Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Papel da tecnologia no monitoramento do trabalho humano. A gente viu alguns casos recentes aí no mercado financeiro e em outras empresas de pessoas sendo demitidas e aí foi atribuída a responsabilidade da demissão dessas pessoas a um sistema de monitoramento que monitorava os movimentos delas durante o horário comercial, vamos dizer assim, ou o horário de trabalho para o qual elas foram contratadas. Óbvio, quando a gente tem times híbridos, é impossível não pensar que algum tipo de monitoramento mais cedo ou mais tarde ia existir. Mas como você vê a função da tecnologia para monitorar o trabalho humano e que cuidados a gente tem que ter se a gente vai usar essa tecnologia para esse fim? Eu vou trazer um paralelo com a questão da transparência, quando você diz assim, olha, eu quero ter certeza que eu estou sendo atendida por uma máquina. Enfim, acho que muito foi colocado sobre esse tema, né? E quando eu falo dessa transparência, eu acho que o uso da tecnologia ele tem que estar muito claro para as pessoas, independente do caso, da situação, mas quando eu sei, né, e todos nós temos um contrato de trabalho, quando existe uma transparência no uso desses dados, fica muito claro o que pode e o que não pode. Então, se eu fosse pensar em cuidado, que clareza a gente dá para todas as pessoas das necessidades de cada empresa, para que fique muito claro e não seja uma surpresa. Então, acho que é esse o cuidado, as pessoas precisam ter o acesso à informação. E aqui eu acho que vem muito a responsabilidade no uso dos dados. Se eu tenho um contrato de trabalho
que dentro da minha empresa tem uma necessidade, sim, está muito claro ali, que existe qualquer tipo, né, de acompanhamento de produtividade, não é nada, né, que pode ser julgado como uma surpresa. Sem entrar no conceito dos casos e do que aconteceu, eu estou trazendo muito mais aqui uma visão abrangente. Sim. Quando há transparência, e essa mesma transparência que a gente quer na utilização dos nossos dados, quantas vezes a gente recebe ligações de alguma Quem empresa. você nunca deu os seus dados, Exato, né? Então assim, poxa, eu não queria que essa pessoa tivesse acesso a essa informação. Eu acho que é esse o paralelo que eu faço aqui. A transparência na utilização dos dados é algo super necessário, independente da necessidade. Acho que é importante esses acordos, né? Acho que você traz esse ponto e eu acho que ele é fundamental. A gente estava uma entrevista anterior falando, puxa, é que no ambiente de trabalho a gente lida com adultos. E, gente, adultos assinam contratos, fazem acordos, têm combinados, né? Isso. E depois, uma vez combinado, honre sua parte do combinado, o outro vai honrar a outra parte do combinado. E se isso acontecer, a gente vai ter uma relação de trabalho harmônica entre adultos. Acho que você traz um ponto importante do tipo, antes de sair julgando a parte sensacionalista dessas reportagens, né, da injustiça social cometida e etc, etc. Poxa, você conhecia, antes de você julgar a manchete, você conhecia o combinado que existia entre a instituição e o profissional? Porque só essas duas partes conhecem esse combinado e podem dizer se foi realmente injusto ou não, não é verdade? Exatamente. Esses combinados com a tecnologia são muito novos para todo mundo. Cris, se você tivesse que indicar para as pessoas uma postura, um skill, um comportamento que vai ajudar as pessoas a manterem, assim, navegarem bem o futuro do trabalho com toda essa revolução tecnológica, acho que não é nem evolução, é revolução tecnológica que a gente está vivendo agora. Qual seria essa habilidade ou esse comportamento e por quê? Curiosidade através de perguntas. Tá. E aí o porquê? Muitas vezes a gente cria uma fantasia na nossa perspectiva de algo que, né, nos tira o sono. E a gente fica lá imaginando, sem ter vivenciado, o que pode ser de bom, na maioria das vezes o que pode ser de ruim. Sim, na maioria esmagadora das vezes o que poderia ser de ruim, a gente fantasia. Exato. E aí o porquê não perguntar com quem tem ou já passou por essa experiência? Eu gosto muito dessa visão, né? E se a gente for pensar nos prompts, cada vez mais o que a gente tem que ter boas perguntas para as melhores respostas. Sim. Então aqui eu acho que tem um elemento importante e é uma mudança na forma de pensar, porque a vida toda a gente é colocada para saber as respostas e não para fazer as melhores perguntas. E às vezes a gente dá resposta ou remédios para dores e problemas que ainda nem existem, mas a gente está sempre ali querendo ter a resposta e quando você não tem, você fala, poxa vida, estou frustrada, não sabia responder essa. E eu acho que agora, e principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, o insight é como a gente cada vez mais pensa nas melhores perguntas e mapeia as melhores formas, pessoas, contatos, para você de fato ter dados que te ajudem na aprendizagem, da mesma forma que a inteligência artificial. E a gente, por uma questão mesmo de vivência e de cobrança, né? Sempre querer ter a resposta, a gente perde essa oportunidade. Sim. E se a gente faz um paralelo, assim, que no mundo corporativo, quando a gente fala de consultorias, e uma consultoria chega ali no dia a dia para trabalhar contigo, a única coisa que eles fazem é ficar fazendo pergunta. E você se fala assim, por que não me dá resposta? Eu contratei a consultoria para dar resposta. É altamente frustrante muitas vezes essa dinâmica, mas é exatamente o que acontece. Não é? E aí a resposta vem com vários dados super bonitos, embasados, embrulhados.
Claro. A consultoria depois te traz possibilidades com base naquilo que ela levantou, através da curiosidade que ela teve de te fazer boas perguntas, né? No fim, você tem a solução, o que eles fazem é dar um empacotamento e uma organização para essa solução, né? E aí trazer a perspectiva de outros clientes, outros cenários, outros segmentos. Então tem uma experiência adicional ali, né, quando traz as infinitas possibilidades. Mas uma vez eu perguntei para um consultor, porque a gente estava numa reunião, eu falei, nossa, mas as perguntas, nossa, faz tempo isso? As perguntas deles são muito boas. Aí eu falei, vem aqui. Onde você aprendeu a perguntar? Como que a gente aprende a perguntar? Me diz, como que a gente aprende a perguntar? Porque tem até pergunta que você fala, nossa, realmente, nem ele vai saber a resposta, porque não existe uma resposta. Ninguém nunca pensou nisso. Mas acho que é nesse lugar, como que a gente aprende cada vez mais a buscar mais informações, a perguntar, questionar e trazer mais dados, antes de só automaticamente pensar numa solução, dar uma resposta. Cris, adorei nossa conversa e eu tenho certeza que nossos ouvintes e espectadores também adoraram. Se alguém quiser continuar essa conversa com você fora daqui, como que eles fazem para te encontrar? Claro, estou à disposição no LinkedIn, se vocês quiserem mandar mensagem, Cristiane Vargas, fico à disposição, adoro conversar, façam perguntas, eu também vou trazer as minhas, mas estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo digitalmente, no networking, enfim. Obrigada, Ana. Foi muito leve, muito rápido. Não foi, nossa, não doeu nada, foi super tranquilo, não. E você trouxe uma perspectiva muito fresca com relação a como lidar com essa nova realidade, que é muito nova para a maioria das pessoas e que não precisa ser amedrontadora, pode ser otimista, positiva, construtiva. A gente pode ver o lado positivo dessa tecnologia construindo uma vida melhor para todos nós. Com certeza, obrigada.